Mendes, essa que vos fala com muito prazer, muita alegria nessa tarde de sábado. Uma tarde triste porque nós estamos nos despedindo de uma pessoa que é um ícone na vida de muita gente. Cara que fez história no Brasil, que fez história no mundo, que transformou vidas, pessoas, que transformou histórias. E quanta coisa bonita que ele fez na vida dele, quanta coisa bonita que ele ajudou a construir no nosso Brasil, descobrindo talentos, fazendo, criou uma marca de uma potência, de uma qualidade, que inspira, que inspirou, que vai continuar inspirando pessoas, gerações. Quantas pessoas falaram sobre ele, né? E todos nós conhecemos o Silvio Santos, essa pessoa fantástica, de uma capacidade empreendedora, capacidade de tocar negócios, de fazer com que a vida, mostrar a vida de uma forma diferente. E hoje, o nosso programa Conexão Educação, ele vai ser em homenagem ao Silvio Santos. E eu vou dizer isso com muita humildade, porque o quanto a rádio, o quanto esse programa Conexão Educação transformou a minha vida. E se não fossem pessoas como ele, como Silvio Santos, como Roberto Marinho, e não muito diferente deles que são ícones no Brasil, na comunicação no Brasil, nós temos o nosso querido Fábio Vecchi. E eu falo isso para vocês porque o Fábio Vecchi também é um homem que empreende na comunicação. E se não fosse ele empreender na 104.9, na Tchê Comunidade, nessa rádio tão querida, tão bacana, nós não teríamos, eu não estaria aqui com vocês. Então, eu acho que é muito importante nós colocarmos, né, essa homenagem ao Silvio Santos, hoje falecido, mas ao Fábio Vecchi, que é um homem também à frente do tempo dele. Um homem também que pensa na comunicação, que transforma a vida das pessoas. E, Fábio, sem falsa modéstia, Fábio, tu é um cara que, como diz o outro, eu tiro meu chapéu para ti, Fábio, porque tu é um cara que faz a diferença na vida de muita gente. E quando tu abriste, tu e a Maristela conversaram comigo e abriram a rádio para eu estar com vocês, meu Deus, a diferença, eu não tinha ideia, gente, do que é essa rádio, do que é ser uma radialista, do que é estar numa rádio, e da diferença que a rádio faz na vida da gente. E então eu fico muito grata por fazer parte também desse momento, né, da comunicação aqui em Quaraí, e muito me honra estar fazendo parte dessa rádio, que é uma rádio que transformou a minha vida, sem sombra de dúvida, Fábio. A rádio transformou a minha vida, me transformou numa pessoa muito melhor. E eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui na Tchê Comunidade, e aqui o Gil Constantin, David Portes. O David Portes, eu vou entrevistá-lo no dia 28 de setembro. Está aqui conosco, um beijo para ti. Que honra tê-lo aqui conosco no Conexão Educação. E o David tem uma história muito linda e muito semelhante ao do Silvio Santos. O Silvio Santos, como vocês bem sabem, ele era camelô. A primeira profissão dele foi camelô.
E o David também foi camelô. E o David hoje é um dos grandes palestrantes no Brasil e no mundo. E ele vai estar aqui conosco. Jalila, querida, está lá em Caxias. A Jalila eu conheci no Summit em Porto Alegre, querida, maravilhosa. O nosso convidado está aqui, eu não estou conseguindo fazer ele entrar, estou falando aqui com vocês na rádio e já sabendo que, claro, óbvio, estamos aqui pelo Instagram, agdapsico.oficial. Estamos aqui já conectados, então, e acho que o Luiz está entrando aqui. Vocês sabem que a internet, ela, às vezes, ela é um pouquinho mais lenta, mas vamos ver aqui, ó, o David está colocando assim, ó, Silvio Santos, meu ídolo, ele é o primeiro, eu sou o segundo. David, tu é muito massa, cara, eu tô te acompanhando aqui, tô encantado com o teu trabalho, muito legal. O Eduardo também está aqui, JP, com certeza ele é o ídolo da gente, né? Um cara que saiu, que construiu, que o Silvio Santos construiu, assim como tu, né, David? E o nosso... Luiz, eu não estou conseguindo, tá me enxergando, Luiz? Me dá um oi aqui na rádio. Ah, tá. Te dando um oi, você está me ouvindo? Então, olha só, o que acontece? Estamos te ouvindo. Que bom. Ah, que bom. Então, aqui, ó, o nosso convidado, o Luizão, já está aqui. Então, assim, Luiz, só para te dizer, não estou te enxergando, porque o Instagram tem essas coisas, né, pessoal? Tem horas que a gente sim, não enxerga o convidado. Hoje eu não estou enxergando o convidado. O convidado está me enxergando, beleza, está nos ouvindo aqui pela rádio, pelo Instagram. Ele vai trazer o que é mais importante, que é o conteúdo hoje. O conteúdo hoje é fantástico. Então, vamos começar aqui, dando as boas-vindas a todos vocês. Fiz essa introdução sobre o Silvio Santos, que eu acho que é muito importante reverenciar uma pessoa que construiu uma história tão magnífica e que transformou tantas vidas, né, gente? E aqui nós temos nossos apoiadores, o Hub Universo Ágil, que está em todas as plataformas, com podcasts fantásticos, maravilhosos, com expertises em áreas de agilidade, de venda, de agilidade jurídica, deixa eu pensar, saúde. Temos um podcast exclusivo chamado Agile Woman, que é para mulheres, de mulheres para as mulheres, fantástico também. E o Universo Ágil, eu faço parte dessa comunidade com muita honra, tendo o podcast Agilidade Inclusiva, que fala sobre inclusão e diversidade. E nós temos, junto com 3 outros colegas queridos, que é o Moreno Charles, a Renata Zamo, o Gabriel Metzel, que faz parte do trabalho, junto com o André Sanches e a Liana Lopes, que estão sempre nos acompanhando também nos bastidores. E lembrando a você que o Universo Ágil tem uma mentoria, a Agilidade Exponencial, que vai trabalhar com você em todas as áreas. Que áreas são? Pessoal e profissional, porque para a gente ser bem-sucedido na profissão, a gente tem que ser bem-sucedido na vida pessoal. O que não é fácil, é uma construção, como a gente sempre fala aqui no programa, né? E então, a gente precisa de mentores. E eu sempre trago profissionais aqui para vocês, falando dessa questão, porque realmente, pessoal, faz a diferença a gente ter uma mentoria com um profissional, com expertises, que já passaram por situações. E Leandra, querida, a Leandra também está aqui conosco. E podem dizer de onde vocês são, para eu poder identificar vocês. A gente tem um programa aqui junto, conectado com a internet, Instagram. A querida apoiadora Júlia Moura, que é psicóloga, porque psicoterapia é um ato de auto-amor. Porque a gente precisa se cuidar. E nos tempos de hoje, vocês sabem, né? O quanto está difícil fazer esse equilíbrio, né? Com tanta informação, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem que manter um equilíbrio e uma sanidade para poder, né, trabalhar, para poder, enfim, ter sucesso. E ter sucesso com equilíbrio. E sucesso não é, lembrando para vocês,
sei que não é só a questão financeira, mas em tudo. E então, eu vou dar as boas-vindas, deixar aqui o telefone da Júlia Moura, que atende aqui na frente da rádio, ela tem o consultório. O número é 55992107962. Procurem a Moura, que é uma excelente profissional. Já lembrando para você que já tivemos a procura de pessoas, vocês podem procurá-la dizendo que vocês estão aqui conectados no programa, e aí você ganha desconto, que é muito legal. Oi, Lilian. Então, assim, nós temos essa parceria com o Universo Ágil e com a Júlia Moura, para que você possa também ter um tratamento, né, gente? A gente precisa conversar das coisas da gente, e às vezes falar com uma psicóloga, falar numa terapia é tão importante, é tão transformador na vida da gente, e a gente tem essa parceria Conexão Educação com a Júlia Moura, para que você possa trabalhar as suas questões e ainda você ganha um desconto dizendo que está ligado aqui no Conexão Educação. Então, vamos lá, o nosso querido Luizão. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Águeda. Você está me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem, Luiz. Está me ouvindo bem? Que joia, que bom que vocês estão me ouvindo bem. Uma boa tarde. Mais uma vez aqui, eu queria desejar a todo o povo de Quaraí aí uma boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje nesse programa. Eu vi a sua introdução inicial, você falando a respeito do Silvio Santos. Eu queria te dar os parabéns de você falar dele, porque de fato é um ser humano absolutamente diferenciado, uma pessoa que conviveu nos nossos lares durante anos, e acho que merece todo o respeito, a família, toda a solidariedade, fãs e amigos. Então eu desejo também aqui os meus sentimentos a todos os familiares, amigos e fãs do Silvio Santos. Mas muito feliz de estar aqui com você, com os ouvintes, com a rádio Tchê Comunidade também, é um prazer, e estou à disposição aqui para a gente bater um papo e conversar um pouquinho. Gente, o Luiz Fernando Moura, que é o nosso bate-papo de hoje. O Luiz, ele é escritor, palestrante e mentor. E confesso a vocês, vou dizer para vocês aqui, só para vocês, que quando eu conversei uma ideia de um assunto, e quando nós conversamos, gente, eu fiquei tão encantada com a história de vida do Luiz e a forma como ele transportou toda uma dor muito intensa. Ele teve a capacidade de transformar essa dor na motivação da vida dele. E o Luiz, nós vamos falar então hoje sobre vidas que inspiram pessoas, porque a história dele é simplesmente maravilhosa. Luiz, vamos contar um pouquinho para o pessoal que está aqui conosco na Tia Comunidade, aqui no Instagram conosco, contar um pouquinho dessa história linda que tu tem. Obrigado, Águeda. Vamos lá. Pessoal, na verdade, eu vou contar para vocês que no dia 6 de abril de 2021, depois de 35 anos de trabalho, de determinação, de luta, eu descobri que eu estava com câncer. Eu descobri que eu estava com câncer, um linfoma de Hodgkin, espalhado na região da cabeça, do tórax e do abdômen. Foi uma notícia que realmente me pegou muito de surpresa, num momento da minha vida pessoal e profissional bastante ativa, com bastante sonhos, bastante desafios, e eu tive que rever tudo isso, rever a vida, refletir sobre diversos pontos. Então, em alguns momentos, Águeda e ouvintes, eu cheguei a chamar esse câncer de um presente do Papai do Céu, porque, de fato, você descobrir que você está com câncer e ter tantos desafios e sonhos e ter que revê-los,
e se transformar é algo absolutamente motivacional. Para mim, foi motivacional. Para mim, foi um momento de reflexão de vida. Foi um momento de descobrir que eu precisava cuidar efetivamente de mim. E mais do que isso, Agda, é descobrir que, através dessa doença, eu precisava servir outras pessoas para que eles tivessem as mesmas oportunidades e chances de se reescreverem e se transformar como eu tive nesse momento bastante desafiador. Então eu começo aqui contando para vocês que o câncer não é o fim, pessoal. Ele pode ser um recomeço. Ele é absolutamente transformador. E para mim ele foi um presente. E a partir desse presente, a gente teve a oportunidade de escrever um livro. Então eu escrevi um livro durante esse período. Então foram 351 dias de tratamento forte de quimioterapia, radioterapia, e que eu, de forma absolutamente respeitosa e carinhosa, substituí o nome de quimioterapia por Elixir da Vida. Então eu nunca mais chamei de quimioterapia, eu passei a chamar de Elixir da Vida, nome dado ao meu livro. Então meu livro chama Elixir da Vida por conta de uma panaceia de alquimistas há mais de 2000 anos, que eles entendiam que a transmutação de líquidos poderia levar à criação da pedra filosofal e, por sua vez, à vida eterna. Então, quando eu li essa panaceia, né, esse texto, eu falei assim, eu não tenho dúvida que a partir desse momento eu vou chamar a quimioterapia de Elixir da Vida. E fazendo essa analogia, Águeda e ouvintes, o tratamento de quimioterapia, né, o Elixir da Vida, ele é composto por alguns remédios, alguns elementos, né, alguns líquidos que você acaba fazendo a infusão. Então eu fiz essa analogia por conta disso. Então a gente teve esse momento de escrever o livro, 351 dias, o Elixir da Vida, e ele foi exatamente 20 anos depois de eu ter publicado o meu primeiro livro, que foi contando o último dia de vida da minha mãe, que morreu de câncer em 1990. Então vejam, eu tive a oportunidade de conviver com uma pessoa que lutou bravamente com um câncer extremamente agressivo na década em 1990. Então imagine, em 1990 você tratar um câncer não é a mesma coisa que você tratar um câncer hoje. Hoje a medicina está muito mais avançada, você tem chance de ter outros tipos de tratamentos alternativos. Então tudo isso somado, a gente não pode fazer comparativos de uma época com outra época. E foi uma experiência muito interessante escrever o livro para ela, uma homenagem para ela, que faleceu de câncer, uma guerreira, e agora escrever o meu livro contando os desafios e os aprendizados do meu tratamento. Eu começo falando isso, espero que tenha atendido aqui o início aqui da nosso bate-papo, Agda. Ai, Luiz, eu tô, como sempre, vou falar para ti sempre, porque a forma que a gente conversou, se conectou, né, para falar de um assunto, e de repente a gente começou a conversar e tu começou a contar essa história, e eu disse, Luiz, tu tem que contar essa história para os meus ouvintes. Porque, gente, o que eu pensei? Eu perdi, não. O meu pai faleceu de câncer também de pulmão, e eu tive o prazer e a honra de estar com ele nos últimos 9 dias de vida dele. E eu falo isso para ti, para você, para ti, Luiz, e para os nossos ouvintes aqui da rádio e do Instagram, que foram 9 dias tão intensos, que nós recuperamos, nós podemos, eu e meu pai, fazermos uma conexão muito diferente. Nós sempre fomos muito amigos. Eu, meu pai, fomos muito amigos. Nós conversávamos muito, nós trocávamos muito. Embora a gente tivesse muita diferença, e ele me desafiava muito em relação às minhas escolhas, ele me dizia coisas que eu entendia primeiro como algo que não fosse bom, e hoje eu entendo que
graças a esses desafios, eu sou o que eu sou hoje. E a força que eu tenho vem muito dele e da minha mãe. E tu contar a história, quando a gente conversou, Luiz, a gente precisa passar para as pessoas isso. E, gente, você que está aí nos escutando na rádio, que está aí no Instagram, que vai ouvir depois no Instagram, a importância de nós nós vamos passar por situações desafiadoras. E essas situações desafiadoras, elas podem ser um motivo pelo qual você vai transformar a sua vida em algo muito melhor. E quantas pessoas a gente atinge quando a gente pensa assim, né, Luiz? E quando a gente consegue colocar em palavras, né? Esses 9 dias que eu tive com meu pai foram maravilhosos. Os últimos momentos de lucidez dele, ele me falou coisas tão importantes para ele, tão importantes para minha vida. É aquele momento que tu tá, como a gente vê, as pessoas, os nossos mentores falam, é o último minuto que vai fazer toda a diferença na tua vida, até na hora de tu fazer a passagem para o outro mundo, para o lado espiritual. Eu acredito, né, na reencarnação, eu acredito que a gente tem, sim, aqui é uma passagem e que a gente se encontra. E como isso é importante, né, Luiz, tu poder contar, vou te pedir um pouquinho do teu primeiro livro, e depois a gente vai para o segundo livro. Tá joia. Com relação ao meu primeiro livro, num primeiro momento eu comecei a escrever muito mais como se fosse um diário. A ideia era ser um diário. Porque eu tenho irmãos que eram pequenos na época, eles tinham 8 anos quando a mamãe faleceu, então eu escrevi o livro, era para ser um diário contando um bate-papo que eu tive com a minha mãe no hospital. Ela me chamou no último dia de vida dela, lúcida, né, que ela morreu 2 dias depois. Então, aquele último dia de vida, ela me chamou para falar vários assuntos, assim, sobre vida, sobre trabalho, sobre dedicação, sobre esforço, sobre foco, o quanto eu deveria, o que eu precisava fazer junto com minha irmã, que nós juntos depois criamos os nossos irmãos, que eram menores. Então ela deu algumas lições para nós ali de vida, naquele momento, que eu falei assim, eu não posso deixar isso sem ser publicado, né? E aí eu fiz em formato de um diário, e aí eu falei assim, não, eu vou publicar porque eu quero ajudar, inclusive, o Hospital do Câncer, e ajudei o Hospital do Câncer aqui de São Paulo, o GRAAC, né, que atende crianças com câncer. Então eu tinha um foco e tinha um objetivo, e é por isso que eu trago aqui duas situações, ouvintes e Águeda, bastante importante que eu queria compartilhar com vocês. Quando você está num momento de dificuldade, você recebe uma notícia, como a notícia de você ter uma doença grave, a primeira pergunta que vem na cabeça das pessoas, e eu faço mentoria para algumas pessoas nesse sentido, é: por que eu? E a gente questiona às vezes o Papai do Céu e fala assim, por que eu? Por que comigo isso? E eu tive a oportunidade, tanto no primeiro livro como no segundo, inverter essa pergunta. E por que não eu? Por que não eu? E depois veio a segunda questão, porque quando você chega à conclusão de que você de fato é um mecanismo para estar ajudando outras pessoas a melhorarem suas vidas, eu passei a adotar esse sistema como uma forma de vida e como um propósito. Se eu passei por isso, não pode ser em vão. Ele tem que ser por algum motivo. E ele tem que ser passado para as pessoas, ele tem que ser compartilhado. Eu posso estar ajudando pessoas com a minha experiência a elas suportarem e encontrarem o seu equilíbrio. Então, esse meu primeiro livro, eu conto de forma bastante particular para os leitores um bate-papo que foi durante um dia inteiro, onde a gente teve a oportunidade de fazer coisas
absolutamente de filho para mãe, a mãe naquele momento onde ela está sentindo que estava chegando o momento da partida dela, mas que ela precisava deixar mensagens importantes para os seus filhos, e acho que a missão dela foi muito bem cumprida, e eu soube de alguma forma capturar isso e passar adiante. Por isso, a minha ideia de fazer o segundo livro, né? Muita gente falou assim, poxa, você escreveu da sua mãe, contando a história dela, e não vai contar a sua vivência? Como agora é você de dentro do câncer? Antes eu estava de fora. E te confesso, ouvintes e Águida, é muito mais difícil estar do lado de fora. Porque quando a gente É, está com câncer, parece que a gente tem domínio sobre o que está acontecendo. Agora, quando é com as pessoas que a gente ama, você não tem domínio, você não tem controle, você muitas vezes não sabe o que fazer. E por isso que eu criei uma metodologia para apoiar também parentes e amigos de pacientes oncológicos, que às vezes eles precisam até mais do que o paciente. é verdade, tu tá falando isso. E eu lembro quando meu pai, o último aniversário que eu passei com meu pai, e eu era casada, e eu falei pro meu marido na época, né, eu disse, esse é o último ano, esse é o último aniversário que eu vou passar com o pai, o ano que vem ele não vai estar mais aqui com a gente. Aí ele ficou me olhando assim. Eu disse, eu não sei o que ele tem, ele tinha uma dor, ele tomava remédio, daí tratava uma coisa, tratava por outra, né? E quando ele chegou em Porto Alegre, eu tava lá, né, e aguardando ele, nós conversamos e o médico fez os exames, e quando o médico voltou, ele me disse, não temos o que fazer com o teu pai, não tem mais o que fazer. Então, a gente vai dar uma qualidade de vida para que ele possa estar bem. E foi muito complicado, porque eu tive que ter uma força, a gente não sabe, quer dizer, a gente sabe de onde vem a força da gente, né, Luiz? É de Deus, não tem a menor dúvida. E aí, quando eu cheguei para ele, disse, bueno, né? Bueno, pai, vamos tratar, vamos ver o que a gente vai fazer, o médico vai fazer alguns exames, você vai ficar aqui alguns dias e tal, e aí a gente vê se continua o tratamento aqui ou vai para Quaraí. Tá, beleza. E isso era a época já final, começando perto do carnaval. E são coisas que a gente não entende, depois a gente compreende. Ele sempre dizia para mim, ele sempre gostou de festa, ele sempre gostou de estar no meio das pessoas, ele sempre foi uma pessoa que estava sempre junto com as pessoas, ele gostava de gente, ele gostava de estar nas pessoas. E ele me disse assim, eu queria morrer no carnaval. E quando eu morresse no carnaval, quando eu morrer, eu quero que todo mundo que me coloquem no caixão, no meio do salão do clube comercial, e todo mundo tem que pular carnaval na volta do meu caixão. E aí eu disse, bueno, tu que sabe. E ironia não tem nada de irônico, não tem coincidência, né? A gente busca, a gente pede, o universo entrega pra gente. E o meu pai morreu na quarta-feira de cinzas. E quando a gente estava fazendo aquela encomenda do corpo, né, que faz na hora do final lá do velório, eu fui para trás, assim, da sala velatória, e aí falei com ele, pai, tu deve estar tão feliz que tá todo mundo que tu queria, que tu gostava, e tá todo mundo conversando, dando risada, fofocando, falando coisas de ti, falando coisas da tua vida, porque era um barulho, não parecia velório. Graças a Deus, bem exatamente do jeito que ele pediu. E quando a gente entende isso e entende a magnitude, a grandiosidade da vida, né, Luiz? Eu acho que isso é tão bonito que tu tá me trazendo. Eu vou pedir desculpas para vocês, mas tu tá me trazendo essas memórias que confortam o coração da gente, né, Luiz? E quando eu falei contigo, eu vou te dizer assim, que tu confortou o meu coração.
Que legal, que bacana. Eu fico feliz que esse é o objetivo, esse é o propósito. E eu vou te falar uma frase aqui, vou te trazer uma frase em cima do que você falou agora, que é uma frase que eu gosto muito de usar, que saudades é o sentimento mais legítimo para demonstrar que tudo que foi vivido valeu a pena ter passado. Então, veja que quando você sente saudades de alguém, é que de fato valeu a pena tudo que você viveu. Então, as saudades é um sentimento legítimo, ele é lindo, né? Ele é maravilhoso. Então, eu sempre quando alguém fala assim, nossa, eu tô sentindo saudades, eu falo, que bom, quer dizer que valeu a pena. Que legal, né? Que coisa mais linda. E, Luiz, conta um pouquinho da tua trajetória. Talvez a gente esteja falando para algumas pessoas, a gente não sabe, né? Que já passaram por essa situação do câncer, que estão passando pela situação do câncer. E eu vivi isso com uma amiga muito bem próxima, uma amiga muito querida, essa questão do câncer. E com a graça de Deus, o pai dela está super bem. E isso nos deixa felizes e nos conforta, assim como tu, né, Luiz? Que está aí super bem, fazendo um trabalho lindo, transformando tantas vidas, tocando tantas vidas e corações com a tua história, né? Obrigado, obrigado. Então, Agnes, vou te contar um pouquinho, vou contar para você e para os ouvintes. Eu acho que é importante eu falar em... eu tenho uma palestra, né? Eu dou uma palestra a respeito de tudo aquilo que foram os principais ensinamentos que eu tive durante o tratamento e vou compartilhar com vocês agora, porque eu acho que eles são 7 ensinamentos que, para mim, eles são maravilhosos. O primeiro deles é propósito. E quando eu faço as mentorias, no início de toda a mentoria eu falo para o mentorado, conta um pouquinho para mim sobre a sua missão. E você sabe que a dificuldade é muito grande das pessoas entenderem para que elas estão aqui, o que de fato elas querem para elas. Então, quando eu começo uma mentoria, eu começo ajudando os mentorados a construírem sua missão. E disso sai um propósito. Toda vez que você tem uma missão de vida muito bem definida, você cria um propósito. Então, para mim, o primeiro ensinamento que eu tive durante o tratamento é com relação a eu ter definido para mim aquilo que eu queria para mim nos meus próximos 1/3 de vida que eu ainda tenho. A segunda coisa é sobre transformação. Porque não tem como você passar por um tratamento oncológico e você não se transformar. Nunca mais, Agda, eu serei o mesmo. Porque tanto de corpo, como de mente, como de alma, eu estou diferente. De corpo, não vou dizer que eu estou 100%, porque quando você tem câncer, você passa por uma quantidade de tratamentos, remédios que eu ainda tomo, eu ainda estou em remissão, estou ainda no período de acompanhamento do câncer. Então você, com certeza você passa por situações bastante difíceis quando você fala do corpo. Mas quando você fala da mente, da alma, é algo espetacular, porque você se transforma de tal forma que você fica muito preparado para estar ajudando outras pessoas e para se autoajudar. Então, isso foi um dos fatores bastante relevantes. Então, eu falo sobre transformação porque é muito forte mesmo a transformação. E quando fala de alma, não tenha dúvida, eu me aproximei muito mais de Deus, me aproximei muito mais do Papai do Céu, e isso me deu o equilíbrio nos 3 pratinhos de corpo, mente e alma da transformação que eu precisava. O outro ponto é sobre oportunidade. Por que o câncer não pode ser uma oportunidade? Depois que eu tive câncer, eu passei a tocar violão, que eu não tocava violão. Eu construí esse projeto, que é o projeto MBB Alive, que é para apoiar pacientes, familiares e amigos de pacientes oncológicos. Eu virei mentor profissional. Então, ou seja, até o câncer pode ser uma oportunidade e a gente tem que saber lidar com as oportunidades. As oportunidades, elas existem para tirar a gente da zona de conforto.
E muita gente não agarra uma oportunidade achando que pode ser nocivo ou por medo. Então, oportunidade é o terceiro ponto. O quarto ponto é relacionamento. Ágata, e ouvintes, é impressionante a quantidade de pessoas e novos amigos que eu fiz depois do câncer. E eu descobri ainda mais, eu já tinha isso muito latente, sempre fui líder de equipes, que uma equipe só vence quando todos estão unidos. E eu não tenho dúvida com relação a isso, porque a gente não consegue nada sozinho. E eu estou nessa fase do tratamento, em remissão, por conta da quantidade de pessoas que estavam junto comigo. Família, amigos, os enfermeiros, os médicos, todo mundo, como se os planetas estavam alinhados. Então, tudo acabou dando muito certo. O quarto ponto, eu falo sobre automotivação. Vejam só, quando a gente acorda de manhã para viajar, para passear ou para fazer aquilo que a gente tanto ama, a gente não precisa nem de despertador. Mas acorda às 6 horas da manhã para fazer 5 horas de sessão de quimioterapia e encontra algum tipo de mecanismo ou ferramenta para você se motivar. Veja, a automotivação é a ferramenta usada para você fazer coisas que você não gosta. Porque a pessoa que já é automotivada, a pessoa que faz o que ama, ela não precisa de motivação. Ela já faz o que ela ama. Então, esse foi o quinto ensinamento. O sexto ensinamento foi sobre sonhos. Desculpa. Sonho, gente, é algo que foi feito para ser construído e buscado todo minuto. Se você deixa o seu sonho de lado em qualquer situação, você está jogando fora a oportunidade de alcançá-lo mais rapidamente. Então, os seus sonhos, os seus desejos, aquilo que você quer para você tem que ser prioridade. E sendo prioridade, você vai alcançá-los com mais facilidade. E o último tópico é sobre o tempo. Como o tempo passou a ser diferente na minha visão. Antes eu pensava 100% em futuro. Futuro, 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 o tempo inteiro pensando no futuro. Hoje, eu agradeço o passado que eu tenho. E todos os dias, o que eu estou construindo não é um futuro. Eu estou construindo um passado. E o nosso passado é o nosso livro. O Silvio Santos partiu hoje e ele deixou um legado. O que ele deixou, gente, de riqueza para todos nós é passado. É um livro. É uma história. Então a gente corre todo dia não atrás de futuro. A gente corre atrás de uma boa história para deixar um bom legado. Então, para mim, esses 7 elementos, Águida e ouvintes, é o que eu pratico na minha palestra. Faço provocações, tem vídeos, tem quiz, as pessoas participam, ela é interativa. O objetivo é fazer as pessoas refletirem sobre suas vidas. Em que momento elas estão, como elas estão, o que elas buscam, o que elas querem, e ajudá-las a organizar suas reflexões, organizar suas vidas por um mundo melhor. Esse é o objetivo e esse é o propósito. Luiz, eu estou aqui anotando tudo que tu está falando, né? E eu sempre falo para os ouvintes aqui da rádio, eu me acostumei por fazer mentoria. Os mentores, uma das primeiras coisas que, quer dizer, uma das primeiras coisas que eles fazem começou a mentoria, papel e caneta, para a gente anotar as coisas importantes. E tu, como um bom mentor, tu falou de coisas muito importantes. Tu usou alguns verbos. A Michele aqui, ó. Melhor chefe que existe, ó. A Michele está aqui contigo. Tudo bem, Michele? Um beijo para ti. Ô, Luiz. Um beijo, Michele. Um beijo. Obrigado pelo carinho de sempre. Legal. Como é bom, né? Quando a gente recebe esses carinhos das pessoas que a gente trabalha, né? E o Luiz trouxe assim, ó, rever, refletir, cuidar, servir e oportunizar.
São coisas importantes que a gente tem que ter na nossa vida quando a gente pensa na questão do câncer, né? Quando a gente olha, na verdade, eu acho que a gente faz um caminho da onde a gente está para o passado, que foi o que meu pai fez comigo. Conversou muito comigo sobre as coisas que ele havia feito, né? Como ele tinha sido como pai, como homem, como profissional, como marido. E o meu pai, ele teve várias situações desafiadoras na vida dele. Uma delas, para quem não sabe, foi o alcoolismo, que é uma doença que é grave e que muitas vezes não existe a cura porque as pessoas não querem, né? E aí ele lutou contra essa dependência e ele venceu essa dependência. Então, quando a gente passa por essas situações, é que a gente entende, né, o quanto de importante é a gente pensar daqui, da onde eu estou, e o que eu fiz no passado, mas também pensar no que a gente pode transformar. O Jimmy Poliveira tá falando aqui, ó. Luiz Mais, forte abraço, meu amigo. Que legal, viu? Um beijo para ti. Olha aqui, ó. A importância, né, Luiz, da gente refletir, rever conceitos, da gente se cuidar, da gente aprender. Uma coisa que eu acho tão linda que tu fala, que é como tu transformou a tua vida para servir as pessoas. E aqui, pessoal, para quem está chegando agora na Tia Comunidade, no Conexão Educação, a gente está falando com o Luizão, o Luiz Fernando Moura, e ele está falando sobre a questão de como ele transformou a vida dele a partir de um diagnóstico de câncer. E isso é uma coisa, o câncer é uma doença que ela permeia nossas vidas. E com certeza, acredito que todas as famílias já tenham passado por alguma situação de câncer na família. E aqui, Luiz, a gente tem a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que é uma instituição, que é uma associação, que é uma liga extremamente atuante na cidade. As gurias se viram aqui para fazer, ajudar as pessoas, elas têm um trabalho lindíssimo. Inclusive, Luiz, aqui elas têm um domingo, uma vez por ano, elas fazem um chá. É o chá mais concorrido da cidade, eu não tenho a menor dúvida. Porque quando elas lançam o chá da Liga, na semana é esgotado, se esgotam os convites. Então, elas fazem um trabalho de ajuda, de apoio, não só para a pessoa, mas para a família. Porque, bem como tu diz, quem está dentro consegue entender, mas a gente que está fora, a gente não sabe. Assim, às vezes eu olhava para o meu pai assim, não sabia o que eu ia dizer, eu sabia que não tinha mais o que fazer, mas como é que a gente lida com tudo isso? Como é uma experiência rica, dolorosa, mas que te faz ver a vida diferente, né, Luiz? Eu acho que isso é tão importante, né? Exato, Agna. Veja que eu sempre falo para os meus filhos isso, e acabo de alguma forma falando também para as pessoas que trabalham comigo no dia a dia. A gente está nessa vida aqui para três coisas. Eu não consigo, tudo permeia nessas três coisas, eu não consigo ver outras coisas diferentes. Mas é só para ilustrar e fazer de forma bem. Vou sintetizar para todos aqui. A gente está na vida para três coisas. A primeira, aprender. A segunda, ensinar. E a terceira, amar. Veja que nós estamos aqui juntos, né, participando desse momento aqui, tão importante, tão significativo. Nós estamos ensinando e aprendendo e com todo carinho e todo respeito. É o ciclo. E se isso não se perpetuar, e se a gente não fizer com que as pessoas entendam que esse é um ciclo e ele tem que ser forte, que ele tem que estar sustentado em ética, em valores, ele se perde.
Então, eu de fato fico muito contente quando eu vejo um projeto desse, como a gente está criando, o projeto de vocês aí. Olha, eu quero participar desse chá, hein? Eu quero participar desse chá, me avise, hein? E a Ó, gente tem que estar juntos, unindo forças, né? Luiz, eu vou lançar um desafio aqui na rádio, para quem está chegando. A live ela vai ficar gravada e eu vou deixar o desafio aqui para fazer uma parceria da Rádio Tchê Comunidade, do programa Conexão Educação e da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Se vocês topam a gente trazer o Luiz para fazer uma palestra, para fazer um workshop aqui de São Paulo para cá, são 1.000 e tantos quilômetros, né? Então, a gente vai ter que fazer um trabalho maior para valer a pena, assim, todo o teu deslocamento, né? Para a gente conversar aqui. Mas eu vou deixar aqui o desafio para a gente organizar um dia aqui contigo para tu vires a Quaraí e a gente poder fazer uma palestra, um workshop, enfim, para que a gente possa usufruir dessa lição, desse trabalho que tu faz, porque eu quero que tu fale um pouquinho do teu trabalho agora, que faz em São Paulo, desse projeto novo que tu está lançando, e que a gente possa aqui, aqui em Quaraí fazer um chá e conversar contigo. Acho que seria assim, maravilhoso, fantástico, a gente poder fazer essa conversa com a comunidade de Quaraí, com a Secretaria da Saúde, com a Secretaria de Assistência Social, a gente fazer um projeto para que tu venha a Quaraí e trabalhar com a gente, né? Acho que é muito importante, Luiz. Acho que é muito importante a gente poder ter pessoas tão maravilhosas, com histórias tão transformadoras, e poder, Luiz, ajudar quem acha que está no fim, e que esse fim pode ser o começo de uma outra história também, né, Luiz? Exato. Águeda, eu quero dizer a você e a todos os ouvintes que o presente será para mim eu ir até aí, conhecer a cidade de vocês, poder palestrar, contar essa história de vida, né, esse momento tão significativo, tão especial da minha vida, e poder compartilhar com vocês, com o projeto de vocês, sobre tudo isso e poder engrandecer mais a luta e aquilo que vocês estão construindo aí também. Sabe, Agda, vou contar para todos vocês aqui, o projeto, então, ele começou exatamente no dia, se vocês puderem acessar as minhas redes sociais, Luiz F. Mora no Instagram, então, @Luiz F. Mora, vocês vão ver todos os vídeos que eu gravei durante a aplicação do Elixir da Vida, hein? Esqueçam quimioterapia. Vocês que estão me ouvindo, que têm parentes ou que, de alguma forma, estão passando por um tratamento oncológico, não é quimioterapia, é elixir da vida. E vocês podem assistir todos os meus vídeos que eu gravei durante a aplicação do elixir da vida. Naquele momento, Águeda e ouvintes, eu coloquei na minha cabeça que o meu propósito ia ser ajudar e participar do dia a dia da vida dos pacientes, dos parentes e amigos que passam por essa situação. E não só o câncer, gente. Tem outras doenças que são igualmente terríveis, difíceis de se lidar, e eu estou muito próximo de estar participando disso. Desse propósito, nós criamos um projeto chamado MBB Alive. Ele é um projeto onde a gente tem uma mentoria de equilíbrio comportamental criada por nós, para apoiar essas situações. Essa mentoria, e ela se chama Live porque a gente entende que através do equilíbrio comportamental as pessoas conseguem viver e conquistar tudo o que elas querem.
Não importa o seu sonho, com equilíbrio comportamental entre corpo, mente e alma, você consegue tudo na sua vida. Então a gente trabalha muito nesse sentido, a nossa mentoria, a nossa palestra, uma palestra reflexiva para fazer as pessoas entenderem o nosso entendimento sobre a vida. E esse projeto, ouvintes e Águida, nós vamos fazer o lançamento dele na semana do dia 24 de agosto. Eu estou indo para a Itália, em Firenze, e nós vamos fazer o lançamento desse projeto na Igreja do Domo, em Firenze, em agradecimento, inclusive, a tudo que nós passamos, e realmente começar a dar corpo a esse projeto. A gente não quer limitar esse projeto não só ao câncer e não só ao Brasil, a gente quer transcender também para outros lugares. É um projeto grande, é um projeto forte e é um projeto que começou há 3 anos atrás e ele não vai parar mais. Então, a gente está muito animado, viajamos na próxima semana e vamos implantar esse projeto definitivamente, a MBB Alive. Gente, é fantástico, né? Quando a gente transforma, né, a nossa dor, a nossa doença em algo que pode ajudar as pessoas. E eu quero até colocar aqui, eu vou chamar, vou ler aqui para vocês. A Edna mandou aqui para ti um depoimento tão lindo. A Edna diz assim: amigo querido, você é show, uma inspiração a todos que te conhecem. Abraço forte e sucesso sempre. É tão legal, né, Luiz, quando a gente pode e alcança pessoas, né, a partir da nossa experiência. E é isso, né? Um bom mentor, ele faz a diferença na vida das pessoas quando ele já passou por aquela dor, ele sabe o que é aquela dor, e ele poder ajudar as pessoas a partir da própria experiência de vida dele. E te pergunto o seguinte: se alguém aqui de Quaraí, que está aqui nos ouvindo agora na Tia Comunidade, se alguém que vai nos ouvir depois aqui no Instagram, pode acessar a tua mentoria, como é que funciona essa tua mentoria? Pode sim. Eu vou passar aqui o meu e-mail, tá? Vou deixar o meu e-mail e o meu telefone para vocês. Então, o meu e-mail é Luiz Mora. Eu vou passar o meu e-mail particular e depois eu passo da empresa para você. É Luiz Fernando Mora, Luiz com Z, @yahoo.com.br. Na semana que vem, o nosso site vai estar no ar. Então é www.mbbalive.com.br. E aí vocês vão ter mais informações lá também a respeito do projeto. E o telefone, Luiz? Então, só recapitulando aqui, então, olha, para todo mundo, hein? Vamos lá. Então, Instagram, @LuizFMora, que é Luiz Fernando Mora, Luiz F. Mora. O meu e-mail, luizfernandomora@yahoo.com.br. E o nosso site, www.mbbalive.com.br. O telefone 11 99186 8644. Vou repetir: 11 99186 8644. 44. Isso é bem importante, porque as pessoas, às vezes, quando tem um diagnóstico de câncer, eu passei isso com o pai, né? E o quanto a gente se sente sozinha, e parece, a sensação quando o médico me disse assim: olha, não tem o que fazer com o teu pai, e
e a gente vai ver o que se dá para fazer alguma coisa ainda, como é que vai ser, porque foi um linfoma, então não tinha muito agressivo, tanto que foi pouco tempo até o diagnóstico, foram 9 dias, e realmente foi, como a gente diz assim, devastador, né? Mas a forma, eu vou dizer para vocês que estão aqui nos ouvindo, a forma como ele lidou com o câncer, com a doença, me inspira até hoje, assim, porque ele nunca teve dia ruim nos últimos dias de vida dele. Ele pôde refazer e reconstruir coisas que ele não conseguia falar, porque as pessoas, meu pai hoje teria 91 anos, as gerações deles foram criadas para não serem, como é, homem não chora, homem não sente, homem não faz, homem não isso, homem não aquilo, né? E é muito duro para os homens, né? Eu acho que é duro, eu acho que é uma baita sacanagem para os homens terem instituído isso para os homens, que homens não choram, homens são duros, homens são fortes, e homem chora, homem é duro. Eu vi o meu pai chorar uma vez na vida, só uma vez. E ele falava sobre isso. E ele falou uma coisa muito, muito linda, que ele disse assim, Águida, que pena que eu não vou conseguir terminar o meu projeto. Não vai dar tempo de eu terminar o meu projeto. Eu tinha tantos sonhos. E é tão lindo isso, porque mesmo ele sabendo que a vida dele estava, aquela etapa da jornada dele estava terminando, mas ele sabia e ele ainda continuava sonhando. E é isso que tu falou aqui, quando dos pontos, né, dos 7 pontos que tu trabalha na tua mentoria. E o 6º ponto é sonhos. E se a gente não tem sonho e não tem esse desejo, né, o sonho, o desejo de realizar alguma coisa, tu sucumbe à doença, porque tu não tem um objetivo, tu não tem um propósito, tu não vai transformar nada, tu tem oportunidade de fazer coisas diferentes. O relacionamento também tu não faz, tu não tem automotivação, mas o sonho, ele te gera tudo isso, né, Luiz? Eu penso que isso foi tão lindo de ver. Parece que eu estou enxergando o pai falando isso para mim. Ele ainda continuava sonhando. E isso é muito lindo, né, Luiz? Sem dúvida, Agnes. Que mensagem bonita, né, que você traz do seu pai. E eu sempre digo uma coisa também, agregando valor, né? Eu tenho 2 filhos e eu sempre falo isso para eles. A gente pode tudo o que a gente quiser, desde que a gente siga 3 regras básicas. A primeira delas, você vai se prejudicar se você fizer aquilo? Então não faça. Você vai prejudicar outra pessoa? Então não faça. Você vai prejudicar o meio ambiente? Então não faça. Qualquer outra coisa que você queira fazer, você está livre para sonhar. Desde que não se prejudique, não prejudique alguém, não prejudique a natureza. Ponto. De resto, vai atrás dos seus sonhos. Lute, brigue, não desista. Esse é o nosso mantra aqui em casa e que eu falo sempre para meus. Quando eles falam para mim, pai, pô, tá pensando em fazer tal coisa, eu só falo assim para eles: vai lá, as 3 leis básicas. Eles olham para as 3 leis básicas e vão atrás e vão conquistar o mundo, vão conquistar. O mundo está aí para ser conquistado, gente. Ele está aí para ser descoberto. Né? Não podemos deixar com que o comodismo bloqueie a gente. Então, fica essa mensagem aqui também importante aqui sobre esse momento tão mágico. É verdade, é muito lindo, porque para quem está chegando aqui na rádio, agora eu vou ver que horas são, não sei aí, eu estou perdida aqui com a hora, porque está tão maravilhoso. Nossa, já são 5h07. Está tão maravilhoso o bate-papo, essa conversa tão inspiradora. E o quanto é importante a gente ter essas relações também, Luiz. Eu acho que uma das coisas também que tu fala muito, família, né?
o quanto a família ela faz diferença na vida da pessoa que está fazendo o tratamento do câncer e o quanto os filhos podem colaborar para que a vida desse paciente seja diferente também, né? Exato, exato, não tenha dúvida, né? A família é um pilar muito importante, né? Uma vez me comentaram, falaram assim para mim: nossa, como você lidou bem, né, com toda essa situação, né? Mas para mim, Águeda e ouvintes, foi fácil, porque eu vou dizer para vocês por que foi fácil. Primeiro, eu tenho uma família extremamente sólida. Segundo, eu sou uma pessoa que tenho irmãos maravilhosos, tenho amigos maravilhosos. Eu tive a oportunidade de fazer o tratamento no melhor hospital aqui em São Paulo, com bons médicos, excelentes médicos, excelentes enfermeiros. Então, assim, eu não tenho do que reclamar. Eu não tenho do que reclamar. Eu tive todas as condições para fazer o melhor tratamento possível. Agora eu pergunto, e as pessoas que não têm essas condições? Essas são as pessoas que têm mais necessidade de ter um apoio e de ter a gente por perto para apoiá-los. Eles precisam de abraço. Eu faço parte de alguns grupos de pacientes oncológicos e de fato a gente descobre que as pessoas, e um dia o Cortella falou isso, as pessoas não morrem de fome, as pessoas morrem de abandono. As pessoas não morrem de frio, elas morrem de abandono. Então, a doença é a mesma coisa, gente. A doença, existem estudos que comprovam que as pessoas felizes, as pessoas que têm amor, que têm carinho, que têm abraço, o efeito dos medicamentos, ele se exponencia. Ele ajuda a potencializar os remédios e os efeitos. Uma pessoa que é negativa, uma pessoa que encara as coisas não encara as coisas com mais firmeza, com mais alegria, com mais amor, essas pessoas têm mais dificuldade para encarar os desafios. Consequentemente, os resultados daquilo que ela está fazendo também não vão ser os mesmos de uma pessoa que pensa diferente. Então, veja o quanto é importante o equilíbrio comportamental, o quanto é importante a gente entender o porquê que aquilo está acontecendo com a gente. Existe um motivo, e esse motivo precisa ser usado para potencializar a ajuda para outras pessoas. Olha quanta coisa importante, bonita, que o Luiz está trazendo para nós, para quem está chegando agora aqui na Tia Comunidade, para quem está entrando aqui no Instagram, tem uma galera aqui que é amiga do Luiz falando coisas muito lindas. Tem alguém que falou aqui que eu vou baixar. A Sheila, time Luizão sempre. É muito legal, né, Luiz? Porque é uma coisa, Luiz, muito legal, muito importante, gente. Mas antes eu quero mandar um beijo para uma amiga muito querida, Luiz. Minha amiga de infância, a Lali. Eu vou falar o nome dela porque ela está nos ouvindo aqui. E a Lali, ela fez todo o tratamento de um câncer, de uma leucemia. Ela já está num outro processo, eu não sei, eu acho que como é que é quando vocês já estão num processo que não precisam fazer mais quimio nem rádio. E ela já no acompanhamento, né, depois da quimio e da rádio. E eu encontrei com ela ontem à tarde na rua. E Quaraí é uma cidade pequena, Luiz, que a gente tem ainda alguns comportamentos muito diferentes de São Paulo. A gente ficou conversando no meio da rua, ela no carro dela e eu na calçada, na calçada. E o carro estava bem no meio da rua, mas o tio e a tia não podem brigar com ela. O tio João não pode, nem a Sônia brigar com ela. E a gente ficou conversando e eu disse, aí, minha, como é que tu tá? Não sei o que. Ela, tô bem, já tô melhor e tal. E ela tem 54 anos. E ela tá passando por esse processo. E eu vou dizer assim, eu não falei para ela, mas agora eu vou falar aqui para vocês. O sorriso dela, o olhar, o brilho do olhar, a singeleza com que ela falou comigo, mostra o quanto ela está bem.
E o quanto é importante ela estar junto com a família, né? Com a mãe, com o pai, com a filha, com o marido, com os amigos, né? Que agora ela voltou de Porto Alegre, eu disse, olha, quando tu puder receber visita, me avisa. Mas a gente tem que proteger porque tem toda uma série de cuidados. Eu quero mandar um beijo para ti, Lali, dizer que eu te amo, que tu é uma queridona da minha vida, que eu tenho memórias afetivas contigo, assim, maravilhosas, e a gente se encontra, se abraça, ri, é muito legal isso, e eu quero te dizer que tu é um exemplo, Lali, para muitas pessoas, e para mim também, porque tu supera todos os dias. E eu nunca passei pela doença, eu passei com meu pai, mas é uma superação, é um superar a cada momento, a cada fase do tratamento. E o quanto é importante tudo isso que tu está vivendo, Luiz, e a Lali, e principalmente numa coisa muito importante que tu trouxe agora. E quem não tem dinheiro para fazer o tratamento, né, no melhor hospital, que se sente sozinho, que não pode, por exemplo, aqui nós temos o SUS, aqui em Quaraí, as pessoas viajam, né, vão químio, rádio, numa outra cidade, porque Quaraí não tem ainda, é uma cidade menor, mas tem todo um aparato, um suporte, e isso é muito legal da gente saber e falar, porque a Secretaria da Saúde e o SUS, elas dão um apoio muito, muito, muito fundamental para as pessoas, né, que estão passando por esse momento. E tu tá fazendo um trabalho não só para quem pode, mas para aquelas pessoas, principalmente, que não têm uma condição financeira que possa, né, privilegiá-las de algumas coisas. E eu quero te dar os parabéns, Luiz, por tudo que tu tá falando, por tudo que tu tá nos entregando aqui, tão bonito. E eu queria que tu falasse um pouquinho para essas pessoas que não estão podendo pagar o tratamento, mas que o SUS dá assistência, dá todo o aparato, mas eu acho que elas também precisam, né, Luiz, ser vistas também, né, olhadas. Perfeito, muito bem colocado por você, um beijo carinhoso para sua amiga, né, Lali, né, o nome dela? Lari? Lari. Isso, um beijo para ela, força aí, né, no desafio dela. E o que você está falando é muito importante, Lari, Agatha, e eu quero muito dar a voz ao paciente oncológico. Um dos nossos projetos da MBB é justamente a gente dar a voz ao paciente oncológico. Eu estou trazendo para vocês aquilo que é a minha perspectiva, dentro da minha visão, dentro das minhas condições. Eu quero dar a voz às pessoas que não têm essas condições, que também têm coisas para contar de coisas que elas fazem. Quer ver um exemplo? Vou trazer um exemplo para vocês. Eu comi, durante o tratamento oncológico, eu comi 30 quilos de inhame. Eu comi 100 gramas de inhame por dia, porque falavam que inhame era bom para a imunidade. Então a minha esposa fez tudo de inhame. Feijão com inhame, arroz com inhame, até gelatina com inhame eu comi. Por quê? Porque era uma coisa que falaram que fazia bem. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes é um assunto delicado. Nós estamos falando de uma doença que não é óbvio que a gente tem que ter todos os cuidados, a gente tem que ter médicos especialistas, a gente tem que ter pessoas habilitadas para orientar e falar o que é o correto de um bom tratamento. Mas não tenha dúvida que o chá da nossa avó, o inhame da nossa mãe sempre pode ajudar de alguma forma, né? Então, quando eu falo do corpo, mente e alma, veja, vamos falar do corpo, por exemplo. Eu não deixei de fazer atividade física, eu não deixei de comer, me alimentar bem, eu não deixei de tomar os remédios nos horários corretos. Então, isso tudo é um controle, um equilíbrio que você tem sobre aquilo que de fato tem que ser feito. Então, esse compartilhamento que a gente quer trazer a voz do paciente oncológico vai ajudar qualquer classe social, qualquer situação que esteja vivendo, e a gente vai estar à disposição para estar apoiando e criando mecanismos de ajudar essas pessoas de alguma forma, entendeu?
Olha só, o que o Luiz trouxe para nós aqui? Tem algumas questões que tu está falando, anotando, em relação aos cuidados, né? E muitas das pessoas que tenho trazido aqui no nosso programa, no Conexão Educação, elas falam do cuidado, né? Do autocuidado, mas do cuidado, né? Do cuidar-se. E tu falou da atividade física, da alimentação, e isso são cuidados que a gente tem que ter, porque isso faz toda a diferença, né, Luiz, na forma como tu vai te recuperar. Porque a gente sabe que é um tratamento agressivo por tanta medicação que tu usa, né? E que precisa e que é necessário, mas ao mesmo tempo tu tem que ter todos esses cuidados que tu está falando aqui, né? Exato, eu brinco, né? Eu brinco com o médico e eu falo sempre para minha oncologista, né? Eu falo assim, olha, ela me dá os remédios, fala assim, ó, você tem que tomar isso, você tem que fazer tal exame, você tem que fazer isso. Se eu sair do consultório dela, pegar todos os pedidos e guardar e não fazer nada, eu não estou ajudando ela. Ela é uma profissional, ela é uma pessoa que não está brincando com o que ela está fazendo, então o mínimo que eu tenho que fazer como paciente é respeitar aquele procedimento e fazer o melhor que eu puder. Se eu não faço e não cumpro aquilo que a médica me orientou, eu começo a diminuir as minhas chances. E a gente tem que fazer a nossa parte, gente. A gente tem que fazer a nossa parte o tempo todo. Nós estamos lidando com vida, nós não estamos lidando com outra coisa, nós estamos lidando com vida. E a sua vida. Então é importante estar cuidando sempre com muito carinho. Isso é importante da gente falar, né? Que a doença é agressiva, mas se a gente não cuidar da gente, ninguém vai cuidar. E nesse momento, né, Luiz, a gente fica também muito vulnerável. Ó, a Laura está querendo dizer aqui, ó, no meu período de luta, a música foi muito importante, me deixava de alto astral e fortalecia para lutar. Que legal, né, Laura? Que coisa boa que tu trazendo essa dica também da música, porque a música, ela toca a alma da gente, como o Luiz disse, que a gente tem que cuidar do corpo, mente e alma, e a gente precisa, né, Luiz, ter atividade física, ter uma boa alimentação, fazer a meditação que a professora leu, que a doutora está mandando, está indicando, e a gente tem que obedecer a essa indicação, porque isso vai salvar a tua vida. E até vai melhorar também, né, Luiz, a qualidade de vida nesse momento que tu tá passando pela doença, pelo desafio, né? Exato. Um beijo para Laura. Luiz, deu uma inspiração. Exato. Vou deixar um beijo aqui para Laura. Bom tê-la aqui, Laura. E de fato ela colocou uma coisa que é importante também. E durante o meu período de tratamento eu fiz uma playlist exclusiva para os dias de quimioterapia. Então, quando eu começava a fazer a quimio, eu botava meu fone de ouvido e ouvia as músicas que eu tinha selecionado. E veja que coisa interessante. Eu ouço essas músicas hoje porque as músicas elas remetem a gente a situações do passado. As músicas elas atingem o nosso coração, mas elas levam a gente a lembranças. Eu ouço as músicas do meu período de quimioterapia e eu tenho, assim, muita alegria quando eu ouço essas músicas. Elas me trazem, me remetem a momentos felizes, porque eu estava ali lutando pela minha vida. Então, a música, né, às vezes tem música que a gente ouve e fala assim, nossa, essa música aqui me remete a uma coisa ruim. As músicas que eu ouvia durante o Elixir da Vida, para mim, elas são recordações ótimas. Mas queria comentar uma coisa aqui adicional. Você sabe que eu estava tão envolvido com o tratamento e assim tão envolvido com o que é o projeto da MBB, que quando a minha médica supôs que eu não ia fazer radioterapia,
Eu falei assim, como assim eu não vou fazer rádio? Eu quero conhecer como é que é a rádio, eu falei para ela. E ela falou assim, imagina, como assim você quer conhecer a rádio? Eu falei assim, poxa, o desconhecido é bom a gente conhecer, né? Um pouco mais do desconhecido. Aí quando eu fui no outro médico para ele avaliar, e ele falou assim, vai ter que fazer 17 aplicações de rádio. Eu falei assim, opa, legal, vou conhecer rádio também, ótimo, muito bom. O importante é fazer tudo o que precisa ser feito para eu me curar. Ah, e uma coisa, Luiz, que me chama a atenção em ti é o alto astral que tu tem. Desde a primeira vez que a gente conversou ali nos primeiros minutos, é o astral que tu tem, né? E esse astral, alto astral, essa coisa que é para cima, ela, ela também é transformadora, porque tu não. Claro que deve ter dias difíceis, né, Luiz? Nem sempre tu tá. A gente nem sempre tá na frequência alta. Mas tudo isso que tu tá falando, muito importante, e para quem está aqui nos ouvindo na Tia Comunidade, é o astral que o paciente tem. Isso eu via muito no meu pai. Que ele falava de sonho, ele falava de coisas que ele queria fazer. E ele sempre teve essa relação com a vida. Assim, vou dizer para vocês, era muito fácil trabalhar com ele, era muito fácil para mim, tô falando para mim, Águida, né? Para mim era fácil ficar com ele e cuidar dele. Uma das coisas que me chamou a atenção quando ele teve um AVC antes de ter o diagnóstico do câncer, e ele falou para mim, quando ele teve o AVC, ele só me pediu uma coisa. Minha filha, eu vou te pedir só uma coisa e tu não me leva a mal. Eu não quero que tu me cuide. Eu me sinto constrangido, eu não me sinto bem, eu me sinto constrangido quando tu chega no quarto e eu tô fazendo a minha higiene. Ok, nunca mais. Aí eu dizia para as gurias e a cuidadora que estava com ele, dava algumas dicas do que dava para fazer, né? E respeitei isso. Mas o astral dele, para mim, sempre foi algo que me chamou a atenção. Deixa eu ver aqui, ó. E o Aníbal, tenho a grata satisfação de ser amigo do Luizão, como chamamos esse gigante de coração e alma. Tenho certeza de que esse gigante vai ajudar muitos pacientes a enfrentar problemas de frente. Olha só que legal, Aníbal, que show. E o astral que tu tem, né, Aníbal? Vamos combinar. É de um gigante, é para qualquer um não, né? Um beijo para o Aníbal, obrigado pelas palavras. De fato, ele não imagina o quanto ele me ajudou. Ele é uma das pessoas que esteve 100% do meu lado durante o período do meu tratamento, passando também dentro da casa dele por situação até mais grave do que a minha, e também é um gigante também. Então eu fui cercado de amigos gigantes, de família gigante, minha esposa é uma gigante. Então, assim, eu sou um privilegiado, Agatha. Coisa boa. Deixa eu ver aqui a hora, que eu acho que já está acabando o nosso programa aqui, ó. E hoje o Fábio Vec está em Quaraí. O Fábio Vec é o idealizador aqui da rádio. E eu fiz questão de homenagear o Fábio, porque eu sempre digo e sempre vou dizer, Luiz, que o Fábio, ele abriu as portas para o Conexão Educação. Eu não era radialista, eu sempre falo para as pessoas, eu sou psicopedagoga. E estar aqui nesse espaço da rádio falando sobre histórias que inspiram pessoas me faz muito bem, muito bem. E o Fábio é uma das pessoas que eu homenageio hoje com toda certeza, sem a menor sombra de dúvida. É um cara que, assim como o Silvio Santos fez tudo que ele fez no Brasil, o Fábio faz aqui pela nossa cidade, pela região da fronteira oeste, quando ele abre essa rádio e transforma essa rádio em algo muito importante, que é de transformar vidas, Luiz. E esse espaço aqui do Conexão Educação, ele é um espaço que eu sempre pensei que fosse um transformador de vidas.
mas eu vou dizer para vocês que a vida mais transformada, com toda certeza, é a minha, a cada sábado que eu venho, a cada sábado que eu converso, que eu chamo, E o Luiz não é diferente de todas as outras pessoas que eu chamei. Assim, na hora, o Luiz prontamente me atendeu. E vou dizer para vocês, Águida, eu quero estar no seu programa. Luiz, que honra estar contigo hoje, compartilhando essa história tão linda, tão bonita, com todo o teu gigantismo de pessoa, de alma. Nossa, eu só tenho a te agradecer, Luiz. Só tenho a te agradecer. Agradecer a Deus por estar contigo, ao Fábio por ter aberto a oportunidade de estar fazendo esse programa que eu adoro, que eu acho lindo esse programa. E gostaria que tu deixasse aqui as tuas considerações finais, porque a gente está acabando o programa, gente. Que pena, foi muito bom mesmo o papo aqui com vocês. Águida, foi um prazer imenso atender o seu pedido, estar aqui com os ouvintes da Rádio Tchê Comunidade, dar um abraço ao Fábio pela determinação dele, pelo comprometimento, pela iniciativa de estar apoiando vocês com esse projeto, a você pelo carinho, pelo nosso primeiro bate-papo e hoje também por esse bate-papo riquíssimo. Tenho certeza que aprendi com você e de alguma forma eu pude trazer algumas experiências para os seus ouvintes e dizer que eu estou aqui aguardando ansiosamente para conhecer a cidade de vocês. Vai ser um prazer para mim estar aí apoiando, ajudando, construindo e fazendo as pessoas refletirem sobre suas vidas. E eu deixo aqui a mensagem de que viver é muito bom. Viver é bom demais e a gente tem que desfrutar cada segundo. Então eu deixo aqui a palavra de desfrutar como sendo aqui o meu presente aqui para todos os ouvintes e eu que ganhei esse presente de estar aqui com vocês hoje. Um beijo enorme para todos e desfrutem. Ai, gente, que legal esse programa. Meu Deus, hoje eu tô em estado flow aqui. Tão lindo que foi o nosso programa de hoje. Como sempre, eu falo para vocês, se o Conexão Educação tocou o coração de alguém hoje, já valeu a pena estar aqui com vocês. Então, muito obrigada por esse momento, Luizão. Muito obrigada a Deus por estar nos ofertando essa oportunidade de estar aqui contigo, de estar ouvindo essas tuas palavras, essa tua história tão linda. E agradecer aos ouvintes da Rádio Tchê Comunidade conosco, 17 horas e 30 minutos. E a todos que estão aqui conosco no Instagram e estarão nos ouvindo depois. Já está lançado o desafio de fazermos, então, a vinda do Luizão a Quaraí. Vou me colocar afinco para que isso seja realizado. E vou dizer a vocês agora, para quem vai ficar aqui nos ouvindo, sábado que vem o programa vai ser diferente, porque eu vou mandar algumas coisas. Eu vou estar em São Paulo semana que vem. Eu vou estar aí contigo, Luiz. Vou chegar aí dia 21. Não sei se a gente vai conseguir se encontrar, mas o dia 21 eu estou em São Paulo para um Summit Europa-Brasil, o primeiro Summit Europa-Brasil em São Paulo, com empresárias da Europa, vindas de Portugal também. E estamos também lançando o Summit Rio Grande do Sul, que eu sou uma das coordenadoras, para que a gente possa alavancar empreendimentos, histórias e vidas. E dizer a vocês que muito, muito honrada de estar fazendo parte desses projetos e levando o nome da nossa cidade, né? Que eu sou quaraense, vou levar sempre o nosso nome, ser o nome da cidade, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre a nossa origem, né, Luiz? E isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, eu quero agradecer a vocês, agradecer esse momento tão especial e sábado que vem o Conexão não vai estar ao vivo. Eu vou estar em São Paulo, junto com muita gente importante no sentido que são pessoas que estão transformando vidas de outras pessoas. E eu vou estar junto lá. E agradecer, então, esse sábado maravilhoso e desejar para vocês uma excelente semana.
Luiz, um beijo para a galera aqui do Instagram e da Rádio Tchê Comunidade, que é a nossa rádio queridinha, e o nosso programa Conexão Educação. Um beijo e até a semana que vem a todos vocês. Muito obrigada. Beijo. Ai, eu tô fechando.